Olá pessoal, tudo bom? Então, Manaidorf na tela. Hoje nós vamos ver uma partida do Fischer, pessoal. Michels versus Fischer em Münster, 1970. Então, pessoal, essa partida aqui ela vai nos mostrar como tomar a iniciativa de negras com a siciliana quando as brancas fazem jogadas muito passivas. Começou E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6. E agora, pessoal, as brancas vão mexer o bispo de casa branca, certo? E aí você pensa em dois lances, né? Bispo E2, Karpov, ou bispo C4, a linha que o Fischer gostava. Veio o bispo D3, lance muito passivo. E6. Tranquilo, Fischer vai esperar para ver o que a branca faz. Podia ter jogado E5, podia, já com igualdade, segundo o computador. Então E6. Agora a branca faz outro lance muito esquisito. Cavalo B3. Não tem por que retirar de uma casa bonita como o D4 o cavalo se não veio um dama B6, por exemplo, ameaçando o cavalo, certo? Sendo que ainda assim podia defender o cavalo de outras formas também. Então, outro lance passivo, que já segundo aqui o nosso Stockfish, já coloca as brancas com 49% de probabilidade de vitória na partida. Vejam só, pessoal, 7 lances. 7 lances e as brancas já estão com a probabilidade contra. O que deveria ter jogado aqui? F4. Sem dúvidas. Então veio E6, cavalo B3, bispo E7, roque, dama C7, dama E2. Vou baixar aqui os lances. Cavalo de BD7, bispo E3, roque. Então vejam como tá tudo meio que sem lógica no posicionamento das brancas. Nós não temos um ataque inglês com grande roque, dama D2, bispo E3 e F3. Nós não temos um ataque no centro com F4 e E4 para jogar um E5, ou um ataque no flanco do rei com E4, F4, G4, né, tão comum aí nas sicilianas. Nós não temos nada no jogo das brancas. E agora, pessoal, as brancas jogam F3. Que, de novo, né, não faz sentido, porque não é um ataque inglês, porque o rei está aqui no flanco rei, não no flanco dama, e a dama está em E2 e não em D2. Qual o lance aqui era mais lógico? A4. Tentando pegar algum dos planos da siciliana do Karpov, né, que é com bispo E2, para impedir B5, tá? Que é uma ideia muito comum na linha do bispo E2. Mas enfim, foi jogado F3. O Fischer jogou B6. Podia ter jogado B5 em uma única movida, podia. Veio dama F2, atacando o ponto B6. Que está defendido duas vezes, né? Tem dama e bispo atacando, dama e cavalo atacando. Quando o número de atacantes e defensores é igual, melhor para a defesa. Bispo B7. Torre de FD1, torre de AC8. De novo, o computador está dizendo B5, B5, B5. Torre de AC1. E de novo o computador está dizendo A4, 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 certo? Mas parece que eles não estão assim, estão postergando um pouco as ações mais efetivas. E agora sim, pessoal, negras jogam. Qual é o lance? Quiz. Ficou fácil, né? Depois da gente insistir tanto. Agora sim, B5. A3. E agora, pessoal, buscando atividade, certo? Buscando contra-jogo e tentando fazer alguma coisa com a posição. Qual é o melhor lance aqui para as negras? Quiz. Cavalo E5, pessoal, olha só. Casa bonita pro cavalo. Veio rei H1. Ok.
Rei H8. O Fischer também parece que está um pouco devagar, né? Mas, na verdade, ele está deixando a posição dele o mais sólida possível para quando ele lançar a iniciativa, ela ser imparável. Vamos ver. Rei H8, né? O que ele jogou. Valia a pena tomar o bispo? Não, pessoal. A gente não coloca um cavalo no centro para trocar o cavalo por um bispo mau, né? Um bispo que está aí na mesma cor que 1, 2, 3, 4 dos 7 peões brancos. Então, por exemplo, cavalo D3, CD3, dama B8 e dama G3 dá até uma certa iniciativa para as brancas. Não vale a pena. Então, rei H8, bispo B6, olha aí, a branca teve um lance mais ousado. Dama B8, tudo bem, não tem problema. Torre D2. Podia ter tentado bispo A7 para empatar. Olha, sendo o Fischer de negras, eu tentaria. Mas o jogador aqui de brancas não tentou isso. Torre D2, torre G8, pessoal. Podia ter feito um quiz aqui nesse lance. Porque esse lance aqui é a base estratégica do contra-ataque do Fischer, quando ele vai ganhar a iniciativa da posição. Baita dica aí para quando eu fizer as próximas perguntas. O computador dá outra versão aqui para as negras. Ao invés de torre G8, que tem um plano estratégico, cavalo de F para D7, bispo E3 e bispo A8. Jogada de computador aqui não tá bonita. Então, torre G8, torre de C para D1. E aí, pessoal, esse plano aqui de dobrar as torres na coluna D chega a algum lugar? Na minha visão, não. O peão D6 está bem protegido pelo bispo. E agora, pessoal, quiz. Negras jogam e seguem o plano de tomar a iniciativa. Então, pessoal, espero que você tenha visto o lance. Não é difícil. G5, pessoal. Por isso que a torre G8 foi a ideia lá atrás. Torre G8 para avançar G5, avançar no flanco rei. As brancas, por que um avanço no flanco aqui está bem justificado? Porque não tem ruptura no centro. Não tem, certo? Não tem avanço de peão, não tem casa D5 vaga, não tem nada que as brancas possam fazer. Então G5, sim, bem jogado. Bispo D4. E de novo o computador sugere ir para essa tentativa aí de convencer o Fischer a empatar, o que não ia dar certo. Bispo D4. E aí, pessoal, como é que segue aqui o ataque? Ou a iniciativa? Quiz. Também, bem lógico. Se a gente avança esse peão, o que segue? O famoso hook lift. Me falta uma palavra em português para designar isso. Mas é a migração da torre para uma casa mais agressiva. Dama F1. E agora, pessoal, quiz. Por que eu gosto muito das partidas do Fischer? Porque elas têm uma lógica muito clara. Torre de C para G8. Aí, pessoal, não tem nada mais claro do que isso. Vai romper na coluna G, as torres estão dobradas. Claro, daqui a pouco vai talvez tirar o peão de D, tirar o cavalo, abrir a diagonal. Tudo muito lógico, muito fácil de entender. A4, um tanto quanto atrasado. B por A4. Cavalo por A4. Torre H6. Aqui o computador dá um lance talvez mais interessante. G4. Partir para romper no flanco rei. Certo? Poderia seguir cavalo A5 e bispo A8 com vantagem negra. Fischer jogou torre H6. Veio bispo por E5. D por E5. E aqui, pessoal, a vantagem é totalmente posicional para as negras. Essa troca aqui do cavalo tirou uma peça mais ou menos ativa das brancas. Cavalo de A para C5.
Parece um lance com efeito visual, mas ele não atinge muita coisa. Porque a grande verdade é que esse bispo aqui está atacando uma rocha aqui, né? Porque esses peões aqui estão muito bem defendidos. Então, se a branca tomar o nosso bispo, tá tranquilo, pessoal. Lance das negras, quiz. Então, pessoal, as duas torres ativamente posicionadas, cavalo ajudando na casa G4, tem que romper. G4. Cavalo por B7, dama por B7. Vamos ver aqui. E as brancas jogam bispo por A6. Então é claro que esse peão foi sacrificado e não tem com o que se preocupar. Dama A7. Calmo e tranquilo, dama A7. Percebam bem que as torres na coluna D, elas não têm casa de entrada. Olha aqui, ó. A partir de E4 até E8, todas as casas por onde essas torres poderiam entrar estão defendidas por uma peça das negras. Vejam só como esse plano aqui foi em vão. Dama D3. E agora, pessoal, como é que segue para as negras? Quiz. G por F3. As negras estão conseguindo o que queriam. Abrir o flanco rei. E o rei está protegido. Então, tudo tranquilo. Cavalo A5. Agora, pessoal, esse quiz e o próximo são muito importantes. Esse aqui, sim, dá uma pausa e tenta ver assim uma ameaça que as negras têm aqui gritando na posição. Eu gosto muito dos lances de cavalo. Cavalo G4 ameaçando mate em 1 com torre por G2. Olha aqui como a dama em A7 está fazendo o papel de encerrar o rei em H1. Bom, as brancas defenderam essa ameaça de mate com G por F3, defendendo de maneira indireta com a torre, pessoal. Olha aí que bacana. Então, defendendo com a torre. E agora sim, pessoal, o quiz principal da posição, em que o Fischer jogou e o adversário abandonou ao lance. Negras jogam e ganham, pessoal. Qual é o lance? Esse lance é muito legal. Então, gente, nós temos uma ameaça de checkmate em H2 que foi defendido pela torre. Se a gente pudesse retirar essa torre do tabuleiro ou trancar, obstruir o raio de ação dela, a gente ganha o jogo. Então, é assim que a gente começa a ver um lance candidato. Dama F2, que foi o lance que o Fischer jogou e ganhou. Dama F2, ameaçando o checkmate tanto de torre quanto de dama. Ah, mas a branca pode tomar aqui. Então vamos pensar sem mover as peças, pessoal. Torre versus dama, cavalo versus torre. Nós ganhamos uma torre e demos um cheque família no rei, na dama e na torre. Só que esse cheque é mate, porque o rei não pode sair para G1 ou G2, porque a nossa torre está aqui atrás. Então, pessoal, olha que lance magnífico. Para quem não conseguiu visualizar a sequência, eu vou fazer no tabuleiro. Então, torre versus dama, cavalo versus torre, com checkmate e ainda ganha a dama, o que é melhor que o checkmate. Certo? Que jogada, pessoal, que jogada. Então, essa partida eu acho que é muito instrutiva, porque ela nos mostra... Claro que o Fischer teve algumas hesitações, ele podia ter jogado um B5 muito mais cedo, esse tipo de coisa, mas, assim, ó, ele deixou a posição extremamente segura,
extremamente tranquila, desenvolveu todas as peças, deixou o rei muito seguro. E aí começou com o cavalo no centro, rei lá no cantinho, né? E aí começou a preparar a abertura do flanco rei com torre G8, G5, torre G6, torre H6, a outra torre vem para G8. E aí, no momento em que estava tudo montadinho, o avanço derradeiro para abrir a posição, que foi aqui. Aí é o G4, certo? E esse bispo de Casa Branca não estava fazendo nada na posição. Olha aí, ó, como esse bispo aqui ajudou a Dama Negra a encontrar a melhor casa para o ataque. Olha a harmonia das peças negras controlando praticamente a coluna D inteira. É realmente um exemplo de coordenação. E esse ataque aqui, o cavalo em G4, é muito didático, porque esse cavalo apoia ataques em H2, ele mesmo pode até eventualmente ser sacrificado em F2. E que mais? E ainda tem vários garfos, né? Além do checkmate, porque a torre está em G8 aqui, tirando as casas do rei quando esse peão sai, que foi o que aconteceu. O peão saiu para defender a ameaça do mate. E aí o lance final com a obstrução da defesa. E aí o que a gente precisava calcular aqui? Se ele tomar a dama, o que acontece? Que é mate em 2, certo? Então, pessoal, que lance. Outra posição de botar no quadro. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.